meu marido se tornou o melhor vendedor da empresa do pai dele. No jantar, ele riu e disse que eu deveria aprender com um profissional de verdade. Ele brincou: minha maior conquista foi dobrar a roupa no prazo. Ele disse a todos que eu me casei com ele por dinheiro. Todos riram. Ele disse: relaxem, é uma brincadeira. Eu sorri. Piadas são divertidas. Sou dono de 56% da empresa dele. Você está demitido. Sua maior conquista provavelmente é dobrar a roupa no prazo. As palavras de Julian ficaram pairando no ar no Silverstone Grill por um instante, antes de toda a mesa explodir em gargalhadas. Fiquei paralisada na cadeira, observando o rosto do meu marido brilhar de satisfação quando sua piada funcionou exatamente como ele havia planejado. Richard bateu na mesa com tanta força que as taças de vinho tilintaram. Chelsea, do RH, cobriu a boca com a mão, mas seus ombros tremiam de tanto rir. Marcos, do departamento de operações, estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Até o casal da mesa ao lado sorria, entretido assistindo a um homem bem-sucedido zombar publicamente da esposa. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui e compartilharem essas histórias de força e resiliência. Se você acredita que a competência merece reconhecimento, independentemente de quem a veja, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Vamos ver o que acontece a seguir. Julian estava de pé na cabeceira da nossa mesa com uma taça de vinho erguida, proferindo o que ele claramente considerava um discurso encantador e afetuoso sobre sua trajetória até se tornar o melhor vendedor da Peton Technologies. Ele acabará de agradecer ao pai, Richard, por lhe dar oportunidades para provar seu valor. Agradecerá aos colegas pelo apoio e colaboração. E agora me agradecia, sua esposa, dizendo a todos os presentes que minha maior conquista na vida era dobrar suas roupas sem encolher suas camisas caras. Não, falando sério, continuou Julian, empolgando-se com o assunto à medida que as risadas começavam a diminuir. Violet domina todas as habilidades domésticas tradicionais. A casa está sempre organizada. Minha agenda está sempre organizada. Minhas roupas da lavanderia são sempre recolhidas no prazo. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Mais risadas. Senti meu rosto queimar, mas mantive a expressão neutra. Aprendi, ao longo de 18 meses de casamento, que reagir às piadas de Julian só as piorava. Dei-lhe permissão para desconsiderar meus sentimentos como hipersensibilidade ou incapacidade de levar na esportiva um comentário bem-humorado. E sejamos completamente honestos, acrescentou Julian, assumindo um tom conspiratório na voz enquanto se inclinava levemente em direção a Richard. Ela casou comigo por dinheiro. Quer dizer, podemos simplesmente admitir isso? Foi uma jogada inteligente da parte dela. Sério? Não dá para culpar uma mulher por reconhecer uma boa oportunidade. Dessa vez, as risadas foram ainda mais altas. Richard estava praticamente se engasgando. Connor, do departamento de vendas, estava curvado sobre o prato, parecendo sentir dor física genuína de tanto rir. Observei seus rostos, cataloguei suas reações e pensei no envelope que estava na minha bolsa. Dentro daquele envelope havia documentos legais comprovando que eu detinha 56% da Peton Technologies. Eu era o acionista majoritário da empresa onde Julian trabalhava, onde Richard era o CEO e onde todos nesta mesa recebiam seus salários. Há 18 meses, salvei a empresa da falência quando os investimentos desastrosos de Richard a levaram à beira do colapso. Negociei o controle acionário por meio do meu advogado, enquanto Richard estava desesperado e arrogante demais para entender o que estava cedendo ao assinar o contrato. E Julia não fazia ideia de nada disso, porque nunca me perguntou o que eu fazia ou qual era a minha trajetória profissional antes de nos casarmos. Para ele, eu era simplesmente Violet, a esposa que mantinha a vida dele organizada e sabia que seu lugar era em casa, apoiando a carreira dele. Julian estendeu a mão e deu um tapinha na minha mão daquele jeito condescendente que ele havia desenvolvido. O gesto que deveria parecer afetuoso, mas dava a impressão de que ele estava consolando uma criança que havia entendido errado uma conversa de adultos. Não fique brava, querida. Sabe, eu só estou brincando. Mas falando sério, talvez você devesse prestar atenção nas dicas de uma profissional de verdade hoje à noite. Observe como a conquista real funciona. Talvez você aprenda algo. A mesa aguardava minha resposta.
Eu conseguia ver isso em seus rostos. Eles esperavam que eu risse junto, que fizesse algum comentário autodepreciativo sobre a sorte que tive de ter casado tão bem, que desempenhasse o meu papel designado na demonstração de superioridade de Julia. E eu sorri. Você tem razão, eu disse calmamente. Piadas são divertidas. Querem ouvir a minha versão? Chegamos a este momento após 18 meses de planejamento cuidadoso. Embora planejamento talvez seja uma palavra exagerada para descrever o que realmente aconteceu. Foram cerca de 18 meses de observação e espera enquanto Julia e seu pai, Richard, revelavam lentamente quem realmente eram por trás do charme superficial e da competência profissional que projetavam para o mundo. Eu havia me casado com Julian Petton 2 anos antes, em um casamento que seu pai orquestrara com a precisão de uma fusão corporativa. Tudo fora perfeito, daquele jeito calculado que sugeria dinheiro e controle em vez de uma celebração genuína. O local era uma propriedade histórica com jardins impecavelmente cuidados. A lista de convidados incluía 300 pessoas, a maioria das quais eu nunca tinha conhecido, mas que aparentemente eram importantes para os interesses comerciais de Richard. Todo o evento custou mais do que a maioria das pessoas ganha em vários anos. E Julian pareceu genuinamente satisfeito com quão impressionante tudo ficou nas fotografias que mais tarde apareceriam nas páginas sociais das revistas locais. Naquela época, eu estava finalizando a venda da minha empresa de análise de dados, um negócio que eu havia cofundado 5 anos antes com um amigo da faculdade que entendia de infraestrutura tecnológica melhor do que qualquer pessoa que eu já tivesse conhecido. Havíamos construído algo discretamente bem-sucedido, o tipo de empresa que resolvia problemas reais para clientes corporativos sem atrair a atenção da mídia ou o drama do capital de risco. Quando uma empresa maior nos procurou com uma proposta de aquisição, negociamos termos que permitiram que ambos saíssemos com dinheiro suficiente para nos aposentarmos confortavelmente, se assim desejássemos, embora nenhum de nós tivesse a intenção de se aposentar aos 32 anos. Eu havia contado a Julia sobre a venda, embora talvez não tivesse explicado a sua magnitude de uma forma que ele entendesse como significativa. Ele sorriu e comentou como era bom que meu pequeno projeto tivesse dado certo, e imediatamente mudou de assunto para sua própria trajetória profissional na Penn Technologies. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta sobre como ele enxergava minhas conquistas profissionais. Mas eu ainda estava no início do casamento, naquela fase em que a gente se convence de que pequenas rejeições são apenas falhas de comunicação, e não padrões que definirão todo o relacionamento. A transição do otimismo cauteloso para o reconhecimento lúcido aconteceu gradualmente ao longo do primeiro ano de nosso casamento. Julia chegava do trabalho e passava horas relatando seu dia em detalhes minuciosos, sem nunca perguntar sobre o meu. Em eventos da empresa, ele me apresentava como sua esposa, Violet, sem mencionar nada sobre minha formação ou carreira. Quando seus colegas puxavam conversa, as perguntas eram sempre variações do mesmo tema. Como eu estava gostando de ser casada? O que eu achava da casa que tínhamos comprado? Eu planejava formar uma família em breve? Ninguém jamais perguntou o que eu fazia profissionalmente, porque as apresentações de Julia já haviam estabelecido que minha identidade principal era a de sua esposa. Comecei a me diminuir nessas situações, ocupando menos espaço nas conversas, projetando menos presença. No início, não foi uma decisão consciente. Foi mais como uma resposta instintiva a um ambiente que claramente não queria que eu estivesse totalmente presente. Julian parecia mais confortável quando eu desempenhava o papel da esposa quieta e compreensiva. Seu pai, Richard, parecia me aprovar mais quando eu fazia perguntas que lhe permitiam explicar as coisas, em vez de demonstrar que eu já entendia os conceitos que ele estava descrevendo. Todo o ecossistema social da Penn Technologies parecia concebido para recompensar mulheres que se tornavam decorativas em vez de substanciais. O que eu só percebi muito tempo depois foi que a invisibilidade que eu estava cultivando poderia ser usada estrategicamente. Enquanto eu ficava à margem das festas da empresa, segurando a bebida de Julian e acenando com a cabeça nos momentos apropriados, eu também observava a dinâmica de poder real da organização. Eu estava aprendendo quem tomava as decisões de verdade e quem apenas ostentava títulos impressionantes. Percebi quais executivos eram genuinamente competentes e quais haviam ascendido por meio de relacionamentos e política, em vez de mérito. Eu estava construindo um mapa mental da Penn Technologies que mais tarde se provaria inestimável quando Richard veio até mim desesperado e aterrorizado. Essa conversa aconteceu numa terça-feira à noite, no final de 2022, durante um dos jantares familiares mensais de Richard.
Esses encontros eram performances obrigatórias, onde Richard reinava absoluto e todos fingiam que suas histórias sobre os primeiros dias da construção da Petan Technologies eram fascinantes, em vez de repetitivas. Eu estava na cozinha ajudando a governanta a arrumar os pratos de sobremesa quando Richard apareceu na porta com a expressão de quem acabará de receber uma notícia devastadora. Sua postura confiante de sempre havia desaparecido. Seu rosto apresentava uma palidez que sugeria doença grave ou crise séria. Ele perguntou se poderíamos conversar em particular, e sua voz carregava uma urgência que eu nunca havia ouvido antes. Fomos ao seu escritório em casa, onde ele se serviu de uísque com as mãos visivelmente trêmulas. Então, ele me disse que a empresa estava enfrentando o que chamou de desafios temporários de liquidez, embora tudo em sua fala sugerisse que a situação não tinha nada de temporária. Richard explicou que havia tomado decisões de investimento nos últimos 18 meses que não tiveram o desempenho esperado. Na verdade, os investimentos fracassaram catastroficamente. Ele havia investido milhões de dólares do capital da empresa em empreendimentos da moda que prometiam retornos revolucionários, mas não entregaram nada além de prejuízos. Imóveis no metaverso que se revelaram um nada digital sem valor. Sistemas de autenticação NFT que resolviam problemas que ninguém realmente tinha. Uma criptomoeda lastreada em créditos de carbono teóricos que existiam apenas em ambiciosos documentos técnicos escritos por pessoas que não entendiam nem de tecnologia nem de política ambiental. A empresa estava afundando em dívidas de 17 milhões de dólares. Os credores ameaçavam entrar com ações judiciais. A Petan Technologies estava a poucas semanas de uma crise que destruiria tudo que Richard havia construído e o exporia como o tipo de líder que apostava de forma imprudente nos ativos da empresa e perdia de forma espetacular. Ele precisava de alguém que pudesse injetar um capital significativo sem alertar o conselho ou criar pânico entre funcionários e clientes. Ele precisava de familiares em quem pudesse confiar para manter silêncio sobre a situação real. Ele precisava de mim. Lembro-me de estar sentada naquela cadeira de couro em frente à mesa de Richard, observando-o suar enquanto explicava e sentindo algo mudar dentro de mim. Esse homem que passou 18 meses me tratando como um mero objeto de decoração, que nunca perguntou sobre minha carreira nem reconheceu minhas capacidades profissionais, agora admitia que eu poderia ser sua única esperança de salvação. A ironia era tão perfeita que quase me fez rir. Não respondi imediatamente. Eu queria que ele sentisse o desconforto de precisar de mim, de ter que pedir ajuda a alguém que ele havia descartado como sendo apenas a esposa de seu filho. Quando finalmente consegui falar, disse-lhe que consideraria a sua proposta, mas que precisaria de total transparência financeira e do envolvimento do meu advogado antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, liguei para Lauren Hastings, a advogada corporativa que havia cuidado da venda da minha empresa. Lauren tinha a reputação de ser implacável em sua precisão e de não tolerar decisões emocionais em contextos empresariais. Quando expliquei a situação de Richard, ela ficou em silêncio por um longo momento antes de fazer uma única pergunta que mudou tudo. Você quer ser um investidor passivo? Perguntou Lauren. Ou você quer ter o controle? Eu não tinha pensado nisso nesses termos antes. Mas no momento em que ela perguntou, eu soube a resposta. Eu queria ter o controle. Não porque eu tivesse interesse em administrar a Petan Technologies no dia a dia, mas porque eu entendia que o poder sem visibilidade era o tipo de poder mais eficaz. Lauren passou 3 semanas construindo uma estrutura de aquisição tão elegante e complexa que merecia estar em um livro didático sobre estratégia corporativa. Ela criou empresas holding aninhadas em fundos fiduciários, intermediários institucionais que detinham ações em nome de entidades que aparentavam ser empresas de investimento padrão. A estrutura foi projetada de forma que rastrear minha propriedade real exigiria uma perícia contábil que Richard jamais pensaria em realizar e provavelmente não teria condições de pagar mesmo se o fizesse. Em teoria, eu não tinha influência nenhuma. Na prática, eu controlava 56% da Petan Technologies, com total autoridade sobre as principais decisões corporativas, nomeações para o conselho e demissões de executivos. Richard sabia que eu era o acionista majoritário porque precisava saber para assinar os contratos. Mas estruturamos tudo de forma que ele pudesse continuar como CEO e manter sua posição pública enquanto a empresa permanecesse lucrativa e estável. Ele estava pateticamente grato, quase em lágrimas de alívio por eu estar disposto a salvar seu legado. Em nenhum momento perguntou por que eu estava sendo tão generoso ou o que eu poderia querer em troca, além da participação acionária que havíamos negociado.
Ele simplesmente presumiu que eu estava me comportando da maneira como uma família deveria se comportar, oferecendo ajuda sem exigir reconhecimento ou controle. Julian não sabia de nada disso. Richard e eu tínhamos concordado que contar a Julian sobre a estrutura de propriedade criaria complicações desnecessárias. Richard justificou a situação como uma forma de proteger Julian da preocupação durante um período estressante para a empresa. Eu suspeitava que o verdadeiro motivo era que Richard tinha vergonha de precisar de ajuda e não queria que seu filho soubesse o quão mal ele havia administrado os ativos da empresa. Assim, passei os últimos 18 meses ainda mais invisível do que antes. Quando Julian chegou em casa falando sobre a notável recuperação da empresa e a brilhante liderança de seu pai, eu assenti e fiz perguntas interessadas, sem jamais mencionar que essa recuperação só foi possível graças ao capital que eu havia fornecido. Quando Richard ligava, buscando aprovação para várias decisões conforme exigido pelo nosso acordo de acionistas, eu me encontrava com ele em restaurantes tranquilos, onde ninguém nos reconheceria ou questionaria o motivo da nossa conversa. Como esposa de Julian, eu participava de eventos da empresa, ficando à margem enquanto os executivos discutiam o desempenho trimestral, algo que eu poderia ter recitado de cor, pois revisava cada relatório financeiro em detalhes. A invisibilidade agora era estratégica, não defensiva. Eu sabia que o ego de Julian e o orgulho de Richard acabariam por criar um momento em que o tratamento que me dispensavam se tornaria tão publicamente desdenhoso que eu estaria totalmente justificada em qualquer resposta que escolhesse. Eu vinha esperando pacientemente por este momento, pois a paciência é um poder que a maioria das pessoas nunca aprende a usar com eficácia. Acompanhar o avanço da carreira de Julian, construída sobre uma base que eu havia erguido, enquanto ele atribuía o mérito ao seu próprio talento. Ouvir Richard se vangloriar da estabilização da empresa sem jamais mencionar a origem do capital de resgate. E lá estávamos nós no Silverstone Grill com Julia em pé na nossa mesa fazendo piadas sobre roupa suja e dinheiro enquanto todos riam às minhas custas. Era exatamente isso que eu estava esperando, a humilhação pública perfeita que justificaria a resposta que eu estava prestes a dar. Meti a mão na bolsa e tirei o envelope, sentindo seu peso nas mãos. Dentro estavam os documentos legais que acabariam com a carreira de Julia nos próximos 60 segundos. Deslizei o envelope pela mesa em direção a ele e observei a confusão cruzar seu rosto. Julia encarou o envelope como se pudesse conter uma bomba. Seu sorriso confiante havia congelado em seu rosto, criando uma expressão que mais parecia uma careta. As risadas ao redor da mesa foram diminuindo, substituídas por um silêncio curioso enquanto todos notavam a mudança na atmosfera. "O que é isto?" perguntou ele, tentando manter o tom casual mesmo enquanto sua mão se estendia para o envelope com visível relutância. "Abra", eu disse simplesmente. Ele fez isso. Observei seus dedos tateando a aba, retirando os documentos que Lauren havia preparado com sua meticulosidade característica. A primeira página apresentava a estrutura de propriedade corporativa da Peton Technologies em uma linguagem jurídica clara, que não deixava margem para interpretações equivocadas. Observei seus olhos percorrerem o texto, vi o exato momento em que a compreensão o atingiu. Seu rosto empalideceu completamente, a ponto de eu pensar que ele fosse desmaiar. "Eu possuo 56% da Peton Technologies", disse em tom casual, elevando a voz para que todos pudessem ouvir do outro lado da mesa, o que significa que eu sou o dono desta empresa. "Sua empresa?" "A empresa do seu pai." "E, com efeito imediato, Julian Peton, você está demitido." O silêncio que se seguiu foi extraordinário. Todos os rostos à mesa estavam congelados em suas expressões. A mão de Richard estava suspensa no ar, no ponto em que ele estendia a mão para pegar sua taça de vinho. Chelsea ficou boquiaberta, em choque. Marcus parecia que tinha acabado de receber uma explicação de que a gravidade não funcionava mais de acordo com as leis da física. Connor parou de rir tão abruptamente que parecia doloroso. Mas foi o rosto de Julian que prendeu minha atenção. Vi 18 meses de descaso casual desmoronarem em tempo real. Viu perceber que cada promoção que receberá, cada negócio que fechará, cada momento de orgulho profissional fora construído sobre uma base que eu lhe havia proporcionado. Enquanto ele zombava da minha suposta incompetência, eu observava compreender que a esposa, a quem ele tratara como mero objeto decorativo, detinha poder absoluto sobre a carreira que ele presumia estar garantida por seu próprio mérito e pela influência de seu pai. "Você", ele começou, mas nenhuma outra palavra saiu. Seu cérebro parecia incapaz de processar informações que contradiziam tudo o que ele pensava saber sobre sua vida.
Richard se recuperou primeiro, o que fazia sentido, pois pelo menos ele sabia que eu havia fornecido o capital de resgate, mesmo que não tivesse compreendido totalmente os termos. Ele se atirou sobre a mesa e arrancou os documentos das mãos inertes de Julia, examinando as páginas com crescente horror. Eu pude vê-lo reconhecendo a assinatura de Lauren, o timbre do escritório de advocacia dela, entendendo que aquilo não era nenhum tipo de brincadeira elaborada, mas sim um documento legal completamente legítimo. Isso é impossível, disse Richard, com a voz oca. Violet, isso não pode ser. Nós tínhamos um acordo. Você deveria ser um investidor passivo. Disse que não tinha interesse em controle operacional. Eu disse que não estava interessado na gestão do dia a dia. Corrigi gentilmente. Nunca disse nada sobre abrir mão da autoridade para tomar decisões. Você estava tão desesperado que assinou os contratos que a Lauren preparou sem lê-los com atenção. Isso não é problema meu. Julian conseguiu encontrar sua voz, embora ela tenha falhado devido à emoção. Mas você me disse que estava fazendo o trabalho de consultoria. Você disse que tinha projetos de consultoria. Você nunca mencionou ser dono de uma empresa, muito menos desta empresa. Você nunca perguntou, respondi. Estava muito ocupado me contando sobre suas conquistas para perguntar sobre as minhas. Você está tão focado no seu sucesso que nem se pergunta de onde veio o capital que salvou os negócios do seu pai quando eles estavam afundando em dívidas por causa de decisões de investimento catastróficas. Me virei para Richard. Imóveis no metaverso, não era? E sistemas de autenticação NFT e aquela criptomoeda lastreada em créditos de carbono teóricos que nunca existiram de fato. 17 milhões de dólares do dinheiro da empresa foram apostados em tendências que você não entendia porque era arrogante demais para admitir que não tinha ideia do que estava investindo. O rosto de Richard passou de cinza para vermelho, uma coloração perigosa que sugeria que sua pressão arterial estava atingindo níveis que provavelmente exigiam atenção médica. Violet, você não pode demitir meu filho por causa de uma piada. Isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com a piada de hoje à noite, interrompi, embora não tenha sido totalmente sincero. Trata-se do fato de que nepotismo e mediocridade são bases frágeis para o crescimento sustentável dos negócios. Julian ocupa essa posição por ser seu filho, não por ser a pessoa mais indicada para o cargo. Isso vai mudar. Chelsea finalmente encontrou sua voz. Isso é uma loucura. Você não pode simplesmente entrar em um jantar de comemoração e demitir pessoas. Existem processos, protocolos. Eu sou acionista majoritário, disse calmamente. Posso rescindir contratos de trabalho em qualquer nível, incluindo a alta direção. O cargo de Julian está extinto com efeito imediato. Alguém do Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com ele na segunda-feira de manhã para tratar da rescisão e da transição de benefícios. Levantei-me, alisei o vestido e olhei para o grupo reunido. Aquelas pessoas que passaram 18 meses me tratando como invisível agora me encaravam como se eu tivesse acabado de me revelar como uma espécie alienígena que elas não haviam reconhecido. Obrigado pelo jantar, pessoal, eu disse. O bife estava realmente excelente. De qualidade excepcional. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída do restaurante. Atrás de mim, pude ouvir a mesa se transformando em um caos. Julian falava algo com uma voz que parecia quase de pânico. Richard gritava sobre reuniões de emergência do conselho. Chelsea perguntou se alguém deveria ligar para o departamento jurídico da empresa. Marcos começou a rir de novo, embora dessa vez parecesse mais histeria do que diversão. O Maitre apareceu com meu casaco como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Agradeci e lhe entreguei uma nota de $100, pois nada do que havia acontecido era culpa dele. E ele manteve a compostura profissional durante o que provavelmente foi o serviço de jantar mais dramático de sua carreira. O ar fresco da noite atingiu meu rosto quando saí. Fiquei parado na calçada por um instante, deixando a diferença de temperatura impactar levemente meu corpo, ancorando-me na realidade física do que acabará de fazer. Através das janelas do restaurante, eu conseguia ver nossa mesa. Todos estavam de pé, gesticulando freneticamente. Julia estava com o celular na mão, provavelmente ligando para alguém em busca de conselhos. Richard ainda segurava os documentos legais, folheando as páginas como se esperasse que o texto mudasse se o lesse novamente.
Meu próprio telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao carro. Era Julian ligando. Recusei a ligação. Richard ligou. Recusei. Número desconhecido, provavelmente Chelsea tentando intermediar ou obter informações. Recusei. Voltei para casa dirigindo por ruas tranquilas. A casa geminada que havíamos comprado juntos há menos de um ano, embora em breve fosse exclusivamente minha, assim que o processo de divórcio fosse finalizado. Eu já havia conversado com Lauren sobre esse aspecto da situação. O acordo pré-nupcial que Julia insistiu em fazer antes do nosso casamento, aquele que visava proteger o patrimônio da família dele de mim, ainda estava em vigor e, na verdade, agora me beneficiava, pois estabelecia uma clara separação de bens. Quando cheguei à garagem, tinha 37 chamadas perdidas. Minha caixa postal estava cheia. Ouvi a primeira mensagem de Julia enquanto preparava um chá na cozinha. Sua voz oscilava entre a raiva e algo que soava quase como um pedido de súplica. Você destruiu tudo, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Minha carreira, minha reputação, meu relacionamento com meu pai. Como você pôde fazer isso? Que tipo de esposa destrói a vida do marido por causa de uma piada? Isso é um absurdo. Você precisa me ligar agora mesmo para que possamos resolver isso antes que piore. Apaguei a mensagem antes que ele pudesse terminar. Não havia nada para consertar. Não se tratava de um mal-entendido ou de uma reação exagerada. Era consequência inevitável de 18 meses de descaso sistemático e crueldade gratuita que Julian presumia que jamais teriam consequências. Sentei-me na sala de estar com meu chá, a casa silenciosa ao meu redor. Este espaço que me parecerá uma prisão durante o último ano, de repente, parecia diferente. De alguma forma, me sentia mais leve, como se finalmente tivesse parado de carregar um peso que nunca me pertenceu. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez era Lauren ligando. Eu respondi. Imagino que você já tenha visto as notícias, disse ela sem rodeios. Que novidade! Alguém no restaurante publicou sobre o ocorrido nas redes sociais. Está se espalhando rapidamente. Blogs de negócios já estão repercutindo a história. Você é um dos assuntos mais comentados no LinkedIn. Fechei os olhos. Claro, alguém já tinha postado sobre isso. Esse era exatamente o tipo de confronto corporativo dramático que as pessoas adoravam compartilhar, transformando vidas reais em entretenimento para estranhos que debatiam a ética e discutiam quem estava certo e quem estava errado. Quão ruim é? Perguntei. Reações diversas. Algumas pessoas a chamam de gênio, autora da mais longa partida estratégica da história dos negócios. Outras sugerem que você é vingativa e destruiu a carreira do seu marido por mágoa. O discurso típico da internet, onde todos têm opiniões fortes sobre situações que não compreendem completamente. E quanto à empresa? Os clientes estão entrando em pânico? Ainda não. A maioria das pessoas não entende a estrutura de propriedade completa. Eles apenas sabem que houve algum tipo de revelação dramática em um jantar. Já preparei uma declaração para o conselho explicando que haverá uma transição de liderança, mas que todos os relacionamentos com clientes e compromissos operacionais permanecem intactos. Provavelmente devemos agendar uma ligação para segunda-feira de manhã, logo cedo, para discutirmos os próximos passos. Concordo, eu disse. E Lauren, obrigada por tudo. É para isso que você me paga, ela respondeu. Embora eu deva admitir, esta é definitivamente a revelação de propriedade mais dramática em que já estive envolvido. A estrutura legal se manteve perfeita. Aliás, os advogados de Richard já ligaram perguntando se há alguma maneira de contestar os acordos. Não há. Tudo estava completamente dentro da lei e minuciosamente documentado. Depois que desliguei o telefone, sentei-me sozinho na silenciosa casa e refleti sobre o caminho que me levará até ali. O silêncio parecia diferente agora, não mais opressivo, mas quase pacífico. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na cozinha, o zumbido da geladeira, pequenos sons domésticos que haviam sido abafados pela presença constante de Julia e sua necessidade de preencher cada espaço com conversas sobre suas conquistas. Meu telefone vibrou novamente. Outro número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. A verdade é que aquele momento no Silverstone Grill não tinha sido espontâneo.
Ele vinha se construindo há semanas, desde que Julian recebeu a notícia de sua promoção a melhor vendedor. O anúncio foi feito numa quarta-feira à tarde, no final de setembro, quando ele rompeu pela porta da frente com mais energia do que eu tinha visto nele em meses. Ele estava praticamente vibrando enquanto me contava sobre ter superado colegas que estavam na Peton Technologies há muito mais tempo do que ele. Isso merece uma comemoração. Ele anunciou, não pediu. Estou pensando no Silverstone Grill no sábado à noite. Já mandei mensagem para meu pai e para o time. Ele me mostrou o celular com uma mensagem em grupo para Richard, Chelsea, Marcos e Connor, completa com emojis de garrafa de champanhe e pontos de exclamação. A mensagem exalava autogratulação, informando a todos que sua presença era esperada no jantar de comemoração da vitória. Nenhuma pergunta sobre a disponibilidade deles, apenas um anúncio de que o evento aconteceria e que eles precisavam estar presentes. Eu tinha lido a mensagem e senti algo se cristalizar dentro de mim. Este seria o momento. Eu não sabia exatamente como as coisas iriam se desenrolar, mas percebi que a necessidade de Julian por validação pública estava prestes a criar a oportunidade perfeita para eu agir. Os dias entre o anúncio de quarta-feira e a noite de sábado foram notavelmente instrutivos. Julian passou horas preparando o que ele insistia em chamar de seu discurso de vitória. Eu o encontrava no nosso banheiro, parado em frente ao espelho, praticando expressões e gestos. Ele estava ensaiando uma humildade casual, daquelas que chamam a atenção fingindo não buscá-la. Cada sorriso era calculado. Cada comentário autodepreciativo era elaborado para provocar contestação e elogios. Na quinta-feira à noite, ele me entregou uma lista escrita, literalmente, de tópicos de conversa que ele considerava apropriados para eu discutir no jantar. Apenas siga estas instruções, disse ele, como se fosse um gerente dando instruções a um funcionário despreparado. Pergunte sobre as famílias deles. Elogie as joias de Chelsea. Mantenha a leveza no visual. Não tente falar sobre estratégia de negócios ou operações da empresa. Esses assuntos são bastante complexos e você não quer passar vergonha dizendo algo errado. Peguei a lista e o agradeci, observando seu rosto se iluminar de satisfação com a sua razoabilidade e prestatividade. Ele realmente acreditava que estava me fazendo um favor, protegendo-me de gafes sociais ao me dar orientações claras sobre como me comportar perto de pessoas que realmente importavam. Naquela mesma noite, depois que Julian foi dormir, liguei para Lauren do meu carro na garagem, onde eu podia falar sem ser ouvido por outras pessoas. Vai acontecer no sábado, eu disse a ela. Preciso de toda a documentação pronta. Tem certeza sobre o momento? Lauren perguntou. Depois que você faz isso publicamente, não tem como voltar atrás. A atenção da mídia por si só será significativa. Tenho certeza de que ele está planejando algum tipo de discurso em que, com certeza, eu serei o alvo das piadas. Quero estar preparada para responder imediatamente. Lauren ficou em silêncio por um momento. Deixarei tudo pronto. Cópias impressas em um envelope lacrado que você poderá levar consigo. A notificação ao conselho será preparada para ser enviada na segunda-feira de manhã. Vocês também estão prosseguindo com a transição de CEO? Sim. Você pode entrar em contato com Helena Morrison? Informe-a de que talvez possamos acelerar o cronograma anterior. Considere isso feito. A sexta-feira tinha sido surreal. Julian estava de bom humor, quase afetuoso de uma forma que não demonstrava há meses. Ele chegou a perguntar o que eu pretendia vestir para o jantar, embora sua pergunta rapidamente tenha se transformado em sugestões sobre o comprimento e o decote apropriados, deixando claro que ele considerava minhas escolhas de roupa como um reflexo dele, e não como uma decisão minha. Algo elegante, mas discreto, ele havia dito. Você quer estar apresentável, mas sem parecer que está tentando chamar a atenção. Esta é a minha noite, sabe? Eu assenti com a cabeça, sorri e deixei que ele acreditasse que eu era grata pela sua orientação. Na tarde de sábado, a assistente de Lauren entregou o envelope em nossa casa enquanto Julia estava fora cortando o cabelo. Assinei o recebimento e imediatamente o escondi na minha bolsa, sentindo o peso a cada movimento. Dentro da caixa estavam os documentos legais que comprovavam minha participação de 56% na Peton Technologies, juntamente com a carta formal de rescisão do contrato de trabalho de Julia. Tudo foi preparado com a meticulosidade característica de Lauren. Tudo o que eu precisava fazer era escolher o momento certo para usar.
Quando Julian e eu chegamos ao Silverstone Grill naquela noite, tudo pareceu ter acontecido exatamente como eu havia previsto. Richard já reinava absoluto à mesa, com Chelsea e Marcus posicionados como cortesãos leais. Connor chegou momentos depois, iniciando imediatamente um monólogo sobre criptomoedas que ninguém estava realmente ouvindo, mas todos fingiam educadamente achar interessante. A noite seguiu um ritmo previsível. Aperitivos dispostos como esculturas em pratos enormes. Porções tão pequenas que parecem feitas para zombar do conceito de sustento de verdade. Vinho à vontade. As garrafas foram ficando mais caras conforme a noite avançava. Todo mundo contava histórias sobre as brilhantes técnicas de venda do Julian. Seu carisma natural. Sua habilidade para fechar negócios que outros já haviam desistido. Richard tinha sido particularmente efusivo, contando uma história sobre como Julian havia herdado seu instinto para os negócios e como a família Petton sempre produziu líderes natos. Ele gesticulava amplamente enquanto falava, com o vinho prestes a transbordar. Ninguém mencionou que a empresa que Richard tanto se atribuía o mérito de ter construído quase havia falido sob o peso de suas decisões de investimento incompetentes. Ninguém havia reconhecido que a notável reviravolta que todos tanto celebravam fora financiada inteiramente com capital que eu havia fornecido. Eu tinha aguentado tudo, fazendo as perguntas banais que Julian tinha me instruído a fazer. Eu tinha elogiado os brincos da Chelsea. Eu havia perguntado a Marcos sobre o torneio de futebol da filha dele. Desempenhei meu papel com perfeição. A esposa dedicada, sem opiniões ou conquistas dignas de menção. O prato principal chegou com a devida pompa. Bifes que custavam mais do que a maioria das famílias gasta em compras de supermercado durante uma semana, preparados segundo especificações precisas por chefes que provavelmente tinham mais formação acadêmica do que metade dos executivos à nossa mesa. Todos emitiram sons exagerados de apreciação, como se comer carne cara fosse, por si só, uma conquista digna de elogios. Foi então que Richard propôs seu brinde. Ele se levantou, erguendo o copo com a desenvoltura de alguém que já havia proferido centenas de discursos semelhantes ao longo de sua carreira. Para Julia, Richard havia anunciado que ele era o melhor vendedor do terceiro trimestre. Um jovem que provou que talento e determinação podem alcançar qualquer coisa. Alguém que enche o pai de orgulho todos os dias. Todos ergueram seus copos. Julian estava radiante de satisfação. Seu rosto corava não apenas pelo vinho, mas pela validação que ele tanto almejava. Então Julian se levantou para dar sua resposta, e eu senti tudo dentro de mim ficar muito quieto e muito concentrado. Ele começou com as expressões de gratidão de praxe, agradecendo ao pai pelas oportunidades e aos colegas pelo apoio. Sua oratória fora fluida e ensaiada, cada pausa calculada para obter o máximo efeito. Então ele se virou para me olhar. Também quero agradecer a minha esposa, Violet, disse ele, e algo em seu tom me fez me preparar para o que estava por vir. Ela tem sido incrivelmente prestativa à sua maneira. Ela realmente domina todas as habilidades domésticas tradicionais. Mantém a casa organizada, gerencia minha agenda e garante que minhas roupas da lavanderia sejam recolhidas no prazo. Houve risinhos discretos à mesa. Julian fez uma pausa, analisando a sala, percebendo que tinha uma plateia receptiva ao rumo que a conversa tomaria. Quer dizer, a maior conquista dela provavelmente é dobrar a roupa no prazo, ele continuou, e a mesa irrompeu em risadas genuínas. Ela sabe muito bem qual é o seu lugar. Foi aí que eu entendi que não havia volta. Isso não era uma brincadeira afetuosa entre cônjuges. Era uma humilhação pública, realizada deliberadamente para uma plateia, com o objetivo de estabelecer hierarquia e deixar claro quem tinha valor e quem existia apenas para apoiar aqueles que importavam. Julian continuou, empolgando-se com o tema, e acrescentou a frase sobre eu ter me casado com ele por dinheiro. As risadas ficaram mais altas. Richard bateu com força na mesa. Chelsea cobriu a boca com a mão. Marcos estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu peguei na minha bolsa um envelope que acabaria com a carreira do meu marido. E eu meti a mão na minha bolsa e tirei o envelope que acabaria com a carreira do meu marido. O papel parecia mais pesado do que deveria, carregado com algo além dos documentos legais em seu interior. Deslizei-a sobre a toalha de mesa branca, observando-a mover-se à luz das velas, deixando um rastro pela noite que parecia irreversível mesmo antes de Julia a tocar. O que é isso? Perguntou ele. Seu tom ainda tentava ser leve,
ainda buscava manter a confiança descontraída que vinha demonstrando a noite toda. Mas eu conseguia ver a incerteza se insinuando em sua expressão, o primeiro vislumbre de que algo havia mudado de uma forma que ele não compreendia. Abra, eu disse simplesmente. Seus dedos hesitaram ao abrir a aba do envelope. A mesa inteira ficou em silêncio, todos percebendo que a dinâmica havia mudado, mesmo que ainda não conseguissem explicar como. Observei Julian retirar os documentos, vi seus olhos começarem a percorrer a primeira página. O cabeçalho do escritório de advocacia era visível mesmo do lugar onde eu estava sentado. Lauren escolheu papel de alta qualidade especificamente porque transmitia seriedade, porque deixava claro que o que se seguia não era uma correspondência casual, mas sim um documento legal preparado com atenção meticulosa. Consegui identificar o momento exato em que Julia entendeu o que estava lendo. Seu rosto empalideceu completamente, a ponto de por um segundo eu pensar que ele fosse desmaiar. Suas mãos, que seguravam os papéis, começaram a tremer de tal forma que os documentos se agitaram visivelmente. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu, apenas uma tentativa silenciosa de fala que não conseguiu produzir nenhuma palavra. Deixei o silêncio se prolongar. Deixei que todos à mesa se inclinassem para a frente, tentando entender o que poderia estar escrito naquelas páginas para provocar uma reação tão dramática. Deixei a tensão aumentar até se tornar quase insuportável. Então falei, ajustando o tom de voz para que fosse ouvida claramente em nossa mesa e pelos clientes vizinhos que haviam parado de fingir que não estavam ouvindo. Eu possuo 56% da Peton Technologies, o que significa que sou o dono desta empresa. Sua empresa. A empresa do seu pai. E, a partir de agora, Julian Peton, você está demitido. O silêncio que se seguiu foi diferente de tudo o que eu já havia experimentado. A sensação era física, como se o próprio ar tivesse se solidificado. Todos os rostos à mesa congelaram no meio da expressão. A taça de vinho de Richard estava suspensa a meio caminho da sua boca. A mão de Chelsea ainda cobria os lábios, de tanto rir da piada anterior de Julia, mas agora os seus olhos estavam arregalados de choque. Marcos parecia ter acabado de levar um choque de realidade, como se alguém tivesse acabado de explicar que as leis fundamentais da matemática não se aplicavam mais. A boca de Connor estava aberta numa expressão de tamanha incompreensão que, em outras circunstâncias, seria engraçada. Mas foi o rosto de Julian que me prendeu a atenção. Vi 18 meses de indiferença casual desmoronarem em tempo real. Cada comentário condescendente, cada piada às minhas custas, cada momento em que ele me tratou como um mero objeto decorativo, incapaz de qualquer realização significativa. Tudo isso estava sendo recontextualizado em questão de segundos. Eu conseguia vê-lo tentando processar a informação, tentando conciliar a esposa que ele pensava conhecer com a realidade que eu acabará de revelar. Richard se recuperou primeiro, seus instintos de sobrevivência se manifestando mais rapidamente do que os do filho. Ele se lançou sobre a mesa e arrancou os documentos das mãos inertes de Julia, com movimentos rápidos e desesperados. Ele examinou as páginas rapidamente, seu rosto passando da confusão ao reconhecimento e ao horror ao ver a assinatura de Lauren, o timbre do escritório dela, a linguagem jurídica detalhada que não deixava margem para interpretações errôneas. Isso é impossível, disse Richard, mas sua voz não demonstrava convicção. Ele continuava folheando as páginas como se esperasse que o texto mudasse se o lesse de um ângulo diferente. Violet, isso não pode ser legítimo. Tínhamos um acordo. Você deveria ser uma investidora passiva. Você disse que não estava interessado em decisões operacionais. Eu disse que não estava interessado na gestão do dia a dia. Corrigi, mantendo um tom ponderado e calmo. Nunca abri mão da autoridade para tomar decisões sobre ações corporativas importantes. Você assinou o acordo de acionistas preparado por Lauren. Você teve a oportunidade de tê-lo revisado por seus próprios advogados antes de assiná-lo. Você optou por não fazê-lo porque estava desesperado demais para ler os termos com atenção. Mas você, começou Richard, pareceu perder o fio da meada de qualquer argumento que estivesse tentando construir. Seu rosto, que normalmente tinha uma cor rosada, agora estava mais para cinza. Você não pode simplesmente demitir meu filho. Isso é um absurdo. Vamos contestar. Vamos convocar uma reunião de emergência do conselho. O conselho de administração serve por mera liberalidade do acionista majoritário, respondi. Esse acionista majoritário seria eu.
A reunião de emergência durará aproximadamente o tempo necessário para que os membros do conselho percebam a tendência atual e votem a favor da reestruturação que eu propuser. Julian finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído rouca e incerta. Mas você me disse que estava fazendo trabalho de consultoria. Você disse que tinha alguns projetos de consultoria. Você nunca mencionou ser dono de uma empresa, muito menos desta empresa. Você nunca perguntou, eu disse gentilmente. A gentileza era deliberada, planejada para enfatizar o ponto em vez de suavizá-lo. Em 18 meses de casamento, você nunca perguntou uma vez sequer sobre o que eu fazia profissionalmente. Você nunca perguntou sobre minha formação ou minha carreira antes de nos conhecermos. Você nunca se perguntou de onde eu vim ou o que eu havia conquistado. Simplesmente presumiu que eu não tinha feito nada digno de menção, porque essa suposição era conveniente para a imagem que você queria projetar de si mesmo. Eu me virei para Richard. Você se lembra daquela terça-feira à noite no seu escritório, quando você veio até mim suando e apavorado porque suas decisões de investimento desastrosas levaram a empresa à beira da falência? Quando você admitiu ter apostado 17 milhões de dólares em tendências que não entendia? Metaverso, imóveis, NFTs, sistemas de autenticação, criptomoeda lastreada em créditos de carbono teóricos que nunca existiram de fato. O rosto de Richard empalideceu completamente. Várias pessoas à mesa olhavam para ele com expressões que sugeriam que aquilo era novidade para elas. Aparentemente, Richard não havia compartilhado todos os detalhes sobre o quão perto a empresa esteve do colapso ou que de fato a salvou. Eu forneci o capital que estabilizou esta empresa. Continuei, todas as promoções que Julian recebeu nos últimos 18 meses foram construídas sobre essa base. Cada negócio fechado por ele utilizou recursos que não existiriam sem a minha intervenção. Cada momento de orgulho pelas suas conquistas foi construído com dinheiro que eu ganhei e investi estrategicamente, enquanto vocês dois presumiam que eu passava os meus dias dobrando roupa e buscando peças na lavanderia. Julian estava me encarando como se nunca tivesse me visto antes. De certa forma, eu suponho que ele não tivesse mesmo. Ele passou 18 meses olhando para uma projeção de suas próprias suposições, em vez de realmente ver quem eu era. Tudo isso por causa de uma piada? Perguntou ele, a voz quase num sussurro. Você está destruindo minha carreira porque eu fiz uma piada no jantar. Isso não tem nada a ver com a piada de hoje à noite, eu disse. Embora isso não fosse totalmente verdade. Trata-se do fato de que nepotismo e mediocridade são bases frágeis para o crescimento sustentável dos negócios. Sua posição na Peton Technologies existe porque você é filho de Richard, não porque você seja a pessoa mais indicada para o cargo. Essa dinâmica criou uma cultura em que a ascensão profissional depende de relacionamentos em vez de competência. Isso vai mudar. Chelsea finalmente encontrou sua voz. Ela saiu mais aguda e mais tensa do que o normal. Não se pode simplesmente chegar a um jantar de comemoração e começar a demitir pessoas. Existem processos. Existem protocolos. Sou acionista majoritário, respondi calmamente. Tenho plena autoridade para rescindir contratos de trabalho em qualquer nível, incluindo a alta direção. O cargo de Julian foi extinto com efeito imediato. Alguém do Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com ele na segunda-feira de manhã para tratar dos detalhes da rescisão e da transição de benefícios. Levantei-me, alisando o vestido e pegando minha bolsa. Olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas que passaram 18 meses me tratando como invisível, como insignificante, como alguém cujo principal valor era manter a vida de Julian organizada. Obrigado pelo jantar, pessoal, eu disse. O bife estava realmente excepcional, de excelente qualidade. Caminhei em direção à saída do restaurante, meus saltos clicando no piso polido. Atrás de mim, pude ouvir a mesa se transformando em um caos. A voz de Julian dizendo algo que soava como meu nome. Richard gritando sobre advogados e reuniões de diretoria. Chelsea perguntando se alguém deveria ligar para o departamento jurídico da empresa. Marcos emitindo um som que poderia ter sido riso ou algo mais próximo da histeria. O Maitre apareceu ao meu lado com meu casaco, como se estivesse prevendo aquele exato momento. Agradeci-lhe e entreguei-lhe uma conta dobrada, pois nada do que acabará de acontecer era de sua responsabilidade, e ele havia mantido a compostura profissional durante o que provavelmente foi o serviço de jantar mais dramático de sua carreira. O ar noturno lá fora atingiu meu rosto como uma sensação física, fresco e limpo após a atmosfera abafada do restaurante.
Fiquei parado na calçada por um instante, deixando meus olhos se acostumarem à escuridão, sentindo o peso do que eu acabará de fazer me envolver como um cobertor. Através das janelas do restaurante, eu conseguia ver nossa mesa. Todos estavam de pé, gesticulando freneticamente. Julian estava com o celular na mão. Richard ainda segurava os documentos legais, folheando as páginas como se o texto pudesse ter mudado. Chelsea parecia estar chorando. Marcus falava rapidamente com Connor, ambos com semblantes de choque. Meu celular começou a vibrar na minha bolsa. Peguei-o e vi o nome de Julia na tela. Recusei a chamada. Ela tocou novamente imediatamente. Richard, desta vez eu recusei também. Fui até meu carro e dirigi para casa por ruas tranquilas. As luzes da casa eram visíveis a quarteirões de distância porque eu havia me esquecido de apagá-las antes de sairmos. O espaço parecia diferente quando entrei, mas também, de alguma forma, mais meu do que havia sido nos últimos meses. Meu celular continuava vibrando sem parar. Coloquei-o na bancada da cozinha e observei a tela acender com as chamadas recebidas. Julian, Richard, número desconhecido. Julian novamente. Outro número desconhecido. O ícone do voicemail apareceu, indicando que minha caixa postal estava cheia. Em vez de seguir o ritual familiar de ferver água e escolher uma xícara, preparei um chá, o que me proporcionou uma estranha sensação de normalidade depois do que acabará de acontecer. Quando finalmente verifiquei as mensagens, a voz de Julian foi a primeira que ouvi. A raiva que eu esperava estava lá, mas por baixo dela havia algo que soava quase como pânico. Você destruiu tudo, disse ele, as palavras saindo atropeladas. Minha carreira, minha reputação, meu relacionamento com meu pai. Como você pôde fazer isso? Que tipo de esposa destrói a vida do marido por causa de uma piada? Isso é um absurdo. Você precisa me ligar agora mesmo para que possamos resolver isso antes que piore. Violet, estou falando sério. Me liga de volta. Apaguei a mensagem no meio. Não havia nada para corrigir. Não se tratava de um mal-entendido que pudesse ser resolvido com uma conversa. Era consequência inevitável de 18 meses de demissões sistemáticas que Julian presumia que jamais teriam consequências. A segunda mensagem era de Richard, com a voz tensa, demonstrando uma fúria mal contida. Precisamos conversar imediatamente. O que você fez esta noite foi completamente inapropriado e potencialmente ilegal. Já entrei em contato com nossos advogados. Você pode ter ações da empresa, mas isso não lhe dá o direito de demitir meu filho sem o devido processo legal. Ligue-me hoje à noite ou meus advogados entrarão em contato na segunda-feira de manhã. Apaguei essa também. Richard podia contatar quantos advogados quisesse. Lauren estruturou a aquisição tendo exatamente esse cenário em mente. Tudo foi documentado. Tudo era legal e resistiria a qualquer escrutínio que os advogados de Richard pudessem apresentar. As mensagens restantes seguiram padrões semelhantes. Chelsea perguntou se poderíamos conversar sobre o que havia acontecido e encontrar uma maneira de resolver a situação. Connor se perguntava, nervoso, se a reestruturação afetaria outros cargos no departamento de vendas. Um número desconhecido, que se revelou ser de um jornalista de uma publicação de negócios, perguntou se eu estaria disposto a comentar sobre a revelação da mudança de propriedade. Coloquei meu celular no silencioso e sentei na sala de estar com meu chá, deixando o silêncio me envolver. A casa parecia diferente de maneiras que eu ainda estava processando. A presença de Julia havia preenchido aquele espaço por tanto tempo que sua ausência criou uma espécie de vácuo. Mas não era um vácuo desconfortável. Era mais como a sensação depois de remover um peso que você carregava há tanto tempo que já tinha esquecido que ele estava lá. O sono veio surpreendentemente fácil naquela noite. Eu esperava ficar acordado repassando a noite, questionando se tinha lidado com as coisas corretamente, preocupado com o que aconteceria a seguir. Em vez disso, caí num sono profundo e sem sonhos e acordei no domingo de manhã sentindo-me mais descansado do que nos últimos meses. Os fotógrafos na calçada em frente à loja foram uma surpresa desagradável. Eu os vi pela janela da frente enquanto preparava o café. 3 homens com câmeras profissionais posicionaram-se do outro lado da rua como se estivessem vigiando a cena de um crime. Um deles percebeu o movimento pela janela e levantou a câmera. Recuei rapidamente e fechei as cortinas.
Meu celular mostrava 83 chamadas perdidas e centenas de mensagens de texto. Enquanto tomava meu café, fui rolando a tela, observando a história se desenrolar em tempo real através das mensagens que as pessoas enviavam. Aparentemente, alguém no restaurante havia publicado sobre o ocorrido nas redes sociais. A história foi repercutida por blogs de negócios da noite para o dia. Pela manhã, artigos começaram a aparecer em sites de notícias legítimos com manchetes que faziam a situação parecer mais dramática do que eu havia sentido enquanto a vivenciava. Acionista majoritário silencioso revelado em dramático confronto durante jantar. Leia uma manchete. Como uma mulher era dona secreta da empresa do marido, proclamava outra. Os artigos apresentavam diferentes graus de veracidade. Algumas eram claramente escritas por jornalistas que entendiam de estrutura corporativa e haviam feito suas pesquisas. Outras eram essencialmente fofocas especulando sobre minhas motivações e meu relacionamento com Julia. Como era de se esperar, a seção de comentários se dividiu. Algumas pessoas elogiaram o que consideraram uma estratégia brilhante a longo prazo, chamando-me de gênio que havia superado todos ao meu redor. Outros sugeriram que eu era vingativa, que eu havia destruído a carreira do meu marido por causa de sentimentos feridos e uma piada de mau gosto. Diversos comentaristas debateram se minhas ações constituíam uma resposta justificada a maus tratos ou representavam um abuso de poder corporativo motivado por vingança pessoal. Li dezenas de comentários antes de fechar meu laptop. A opinião pública era irrelevante. O que importava era que a documentação legal fosse irrefutável. Lauren havia construído uma estrutura de propriedade que resistiria a qualquer contestação. Lauren ligou por volta das 10 horas da manhã. Imagino que você já tenha visto as notícias, disse ela sem rodeios. É difícil não notar quando há fotógrafos acampados em frente à minha casa. Sim, sobre isso. Recomendo que não haja contato com a imprensa até que tenhamos a oportunidade de preparar um comunicado oficial. Meu gabinete está recebendo ligações desde as 6 horas da manhã de jornalistas que querem seu comentário sobre a situação. O que você está dizendo a eles? Que você não está disponível para comentar no momento e que quaisquer perguntas sobre a estrutura corporativa devem ser direcionadas ao conselho de administração da empresa. A tática padrão de desviar o assunto até definirmos uma estratégia de comunicação. Eu conseguia ouvir o farfalhar de papéis do outro lado da linha. Lauren estava sempre trabalhando, sempre 3 passos à frente de qualquer situação que estivesse gerenciando. Os advogados de Richard também têm ligado, ela continuou. Eles querem discutir a estrutura de propriedade e a rescisão do contrato de Julia. Eu disse a eles que posso fornecer cópias de toda a documentação relevante, mas que não há nada a negociar. O acordo de acionistas é claro e juridicamente vinculativo. Qual é a intenção deles? Estão buscando qualquer coisa que possam usar. Sugerindo que o acordo foi assinado sob coação. Que Richard não teve representação legal adequada quando assinou o contrato, que a estrutura de propriedade pode constituir fraude. Nada disso tem fundamento, mas eles vão insistir porque é isso que os advogados fazem quando seu cliente está desesperado. E a reunião do conselho. Eu pedi ao Richard que convocasse uma sessão de emergência para esta tarde. Representarei seus interesses. A votação é essencialmente pré-determinada pela porcentagem de participação acionária, mas precisamos seguir o processo formal. Prevejo que o Conselho votará a favor da reestruturação proposta, incluindo a nomeação de Helena como CEO e a demissão de Julia. A reunião aconteceu às 15 horas. Fiquei em casa observando os fotógrafos na minha calçada através da fresta da cortina enquanto Lauren participava da sessão na sede da Patton Technologies. Ela me ligou às 3h12. Está pronto, disse ela. A votação terminou com 7 votos a favor e 2 contra o apoio à reestruturação. A demissão de Julia é oficial. Helena assume o cargo de CEO na segunda-feira de manhã. Quem votou contra? Harold Matthews e David Tim, ambos associados de longa data de Richard, provavelmente esperavam que sua lealdade fosse lembrada quando tudo isso se resolvesse. Outros 2 se abstiveram em vez de votar diretamente contra Richard, o que diz tudo sobre a seriedade com que encaram sua liderança. Agradeci a Lauren e encerrei a chamada. Pela minha janela, pude ver um dos fotógrafos checando o celular, provavelmente recebendo uma notificação sobre a votação do conselho.
Em poucos minutos, os três estavam fazendo ligações, provavelmente para seus editores ou para outros jornalistas que estavam cobrindo a história. Meu telefone tocou. Era o Julian de novo. Deixei cair na caixa postal. Chamou de novo. Era Richard, dessa vez a caixa postal. A campainha tocou, me fazendo pular. Olhei pelo olho mágico e vi Chelsea parada na minha porta da frente, parecendo nervosa e desconfortável. Ela vestia calças jeans e um suéter em vez de seu traje profissional habitual, o que sugeria que ela havia vindo por conta própria e não em alguma função oficial. Pensei em não responder, mas a curiosidade venceu a cautela. Abri a porta, mas não a convidei a entrar. Violet, disse ela, com a voz hesitante. Eu sei que você provavelmente não quer ver ninguém da empresa agora, mas eu queria conversar com você. Não como representante de RH, mas sim como alguém que trabalhou com você e com o Julian durante o último ano e meio. O que você quer, Chelsea? Ela olhou por cima do meu ombro para dentro da casa e depois voltou a olhar para o meu rosto. Posso entrar só por alguns minutos? Não estou aqui para mudar sua opinião ou convencê-lo a reverter qualquer decisão. Apenas acho que há algumas coisas que você deveria saber sobre o que está acontecendo na empresa. Dei um passo para o lado e a deixei entrar, conduzindo-a até a sala de estar, mas permanecendo de pé em vez de me sentar. Chelsea sentou-se na beirada do sofá, com as mãos juntas no colo. Julian está um caos completo, disse ela. Ele ligou para todos que estavam no jantar, tentando entender como isso aconteceu, perguntando se sabíamos algo sobre a sua propriedade. Richard está ameaçando processar, embora seus próprios advogados aparentemente digam que ele não tem fundamentos. Toda a equipe executiva está em caos porque ninguém sabe o que esperar quando Helena começar amanhã. Foi por isso que contratei a Helena, respondi. Para pôr ordem no caos que o Richard criou por incompetência e nepotismo. Chelsea assentiu lentamente. Não estou defendendo o que Julian disse no jantar. Aquilo foi cruel e inapropriado. Mas acho que você deveria saber que ele realmente não tinha ideia de nada disso, da estrutura de propriedade, do capital de resgate, nada disso. Ele pensava que você era apenas a esposa dele, que ficava em casa e cuidava da casa. Eu sei que ele não sabia. Eu disse, era essa a questão. Eu sei que ele não sabia, eu disse. Era essa a intenção. Chelsea olhou para mim por um longo momento, sua expressão mudando de simpatia para algo mais próximo da compreensão. Você estava testando ele. Todos nós, na verdade, estávamos esperando para ver se alguém olharia além da aparência e a enxergaria como uma pessoa, e não apenas como a esposa de Julian. Eu não estava testando ninguém, respondi. Embora a verdade fosse mais complicada do que isso. Eu estava protegendo um investimento e aguardando o momento certo para fazer as mudanças necessárias. O que aconteceu no jantar simplesmente acelerou um cronograma que eu já havia estabelecido. Chelsea assentiu lentamente com a cabeça e se levantou para sair. Acho que muita gente na empresa está aliviada, pelo menos por enquanto. O estilo de liderança de Richard era problemático, e o nepotismo era óbvio para todos, mesmo que ninguém se sentisse à vontade para dizer isso em voz alta. Depois que ela saiu, tranquei a porta e voltei para o meu laptop, onde eu estava monitorando a empresa remotamente através do acesso que Lauren havia providenciado. Faltavam poucas horas para a manhã de segunda-feira e Helena Morrison entraria na Peton Technologies como a nova CEO, trazendo consigo 20 anos de experiência em recuperação de organizações em dificuldades. Só conheci Helena pessoalmente há 3 meses, embora já estudasse sua carreira há muito mais tempo. Ela tinha a reputação, no setor de tecnologia, de ser alguém capaz de identificar problemas sistêmicos rapidamente e implementar soluções sem se envolver em intrigas de escritório ou relacionamentos pessoais. Seu último cargo foi o de reestruturar uma empresa de software que estava perdendo talentos e receita devido a uma liderança tóxica. Em 18 meses, ela reestruturou completamente a organização, e a empresa passou de cogitar a falência a registrar seu trimestre mais lucrativo em uma década. Quando a abordei pela primeira vez sobre a vaga de CEO na Peton Technologies, ela foi, como era de se esperar, direta. Não aceito papéis de figura decorativa, ela me disse durante um almoço em um restaurante longe de qualquer distrito comercial onde pudéssemos ser reconhecidos. Se eu aceitar este cargo, preciso de total autonomia operacional.
Ouvirei as opiniões do conselho e os manterei informados como acionista majoritário, mas não permitirei microgerenciamento nem questionamento sobre minhas decisões estratégicas. É exatamente isso que eu quero, respondi. Não tenho interesse em administrar a empresa no dia a dia. Quero alguém que consiga consertar o que está quebrado e construir algo sustentável. A manhã de segunda-feira chegou com uma sensação de inevitabilidade. Acordei cedo e preparei café enquanto observava o sol nascer sobre a cidade. Meu celular mostrou novas mensagens de Julian, mas eu não as li. O que quer que ele quisesse dizer podia esperar, ou, mais provavelmente, nem precisava ser dito. Às 9 horas, entrei no sistema de videoconferência que me permitiria observar a primeira reunião de Helena com a equipe da Peton Technologies. Lauren havia providenciado o acesso através do departamento de TI da empresa, configurando uma transmissão passiva que me permitiria assistir sem ser visível para mais ninguém. Helena entrou na sala de conferências principal pontualmente, vestindo um elegante terno azul marinho que transmitia autoridade sem ostentação. A sala estava lotada de funcionários que só tinham sido informados de que haveria um anúncio importante da nova liderança. Pude ver a confusão em muitos rostos, as conversas sussurradas enquanto as pessoas tentavam entender o que estava acontecendo. Helena não perdeu tempo com gentilezas ou apresentações formais. Ela ficou na frente da sala e esperou pelo silêncio, sua presença atraindo a atenção sem que ela precisasse pedi-la. Meu nome é Helena Morrison e, a partir desta manhã, sou a CEO da Peton Technologies. Ela começou, com a voz clara e pausada. Entendo que os eventos do último fim de semana geraram incerteza e confusão. Permita-me esclarecer alguns pontos. A empresa passou por uma mudança na liderança operacional. Richard Peton deixou o cargo de CEO e eu fui nomeado para liderar a organização daqui para frente. Observei as reações das pessoas na multidão a essa informação. Algumas pareciam aliviadas, outras preocupadas. Algumas pessoas pareceram genuinamente chocadas com a saída de Richard. Nas próximas semanas, realizaremos avaliações de desempenho abrangentes em todos os departamentos, continuou Helena. Essas avaliações terão como foco a identificação de ineficiências, redundâncias e oportunidades de melhoria. Algumas posições serão reestruturadas. Algumas funções serão eliminadas. Essas mudanças são necessárias para construir uma organização mais sustentável e competitiva. Ela fez uma pausa, estabelecendo contato visual com diferentes grupos presentes na sala. Quero deixar algo bem claro. Daqui para frente, a progressão na carreira nesta empresa será baseada em desempenho mensurável e competência comprovada. Relacionamentos e tempo de serviço não serão mais qualificações suficientes para promoção ou estabilidade no emprego. Se você for bom no que faz e contribuir para o sucesso da organização, será reconhecido e recompensado. Se você está se apoiando em contatos ou reputação passada, deveria começar a atualizar seu currículo. A sala ficou em completo silêncio. Observei as pessoas processando essa informação, compreendendo que a cultura a qual haviam se acostumado estava prestes a mudar fundamentalmente. Helena passou o resto da manhã reunindo-se individualmente com os chefes de departamento. Ao meio-dia, ela já havia agendado auditorias de desempenho para todas as divisões. Ao final do expediente de segunda-feira, 3 executivos seniores foram convocados para reuniões a portas fechadas que resultaram em generosos pacotes de indenização e saída imediata do prédio. Acompanhei tudo do meu escritório em casa, mantendo-me deliberadamente afastado do prédio, pois queria que Helena estabelecesse sua autoridade sem dar qualquer indício de que eu estava influenciando suas decisões. A empresa precisava enxergá-la como a CEO com total controle operacional, e não como minha representante executando ordens de um dono invisível. Na terça-feira, vieram mais mudanças. Helena identificou 2 vice-presidentes cujos cargos existiam principalmente para justificar títulos pomposos para pessoas que Richard queria recompensar politicamente. Ambos receberam propostas de indenização atraentes e optaram por sair em vez de enfrentar a alternativa de serem rebaixados para funções que correspondessem aos seus níveis reais de contribuição. Na quarta-feira, as redes de fofoca existentes em todas as organizações fervilhavam de especulações sobre quem seria o próximo. Eu sabia disso por meio de Lauren, que recebia relatórios regulares de contatos que mantinha dentro da empresa. Alguns funcionários entraram em pânico, temendo que qualquer ligação com Richard ou Julian os marcasse como candidatos à demissão. Outros se animaram com as mudanças, enxergando na reestruturação uma oportunidade que recompensaria a competência em vez de conexões.
Na tarde de quinta-feira, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Julian parado na minha porta da frente, com uma expressão de exaustão e derrota. Ele vestia jeans e um moletom antigo da faculdade, roupas que eu não o via usar há anos porque não transmitiam a imagem de executivo bem-sucedido que ele normalmente cultivava. Abri a porta, mas não dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Não estou aqui para discutir, disse-lhe antes que eu pudesse falar. Só preciso entender uma coisa. Você planejou tudo isso desde o início? Será que todo o nosso casamento fazia parte de uma estratégia de longo prazo para assumir o controle da empresa? Não, respondi honestamente. Quando nos casamos, eu achava que tínhamos uma verdadeira parceria. A estratégia veio depois, quando percebi que você e seu pai nunca me viriam como nada além de um móvel decorativo cujo principal valor era permanecer quieta e dar apoio. Ele se encolheu com isso, mas não discutiu. Estive repassando tudo na minha cabeça. Todas as vezes que desdenhei do que você estava fazendo, todas as piadas que fiz às suas custas, eu pensei que estava sendo charmoso. Pensei que todos tivessem entendido que era apenas uma brincadeira entre cônjuges. Não era brincadeira, eu disse. Era uma rejeição sistemática disfarçada de afeto. E não era só você. Seu pai deu o exemplo e você o seguiu. Todos naquela empresa aprenderam a me tratar como invisível porque era isso que você e Richard davam de exemplo. Julian ficou em silêncio por um longo momento. Os papéis do divórcio chegaram esta manhã. Meu advogado analisou os documentos e disse que o acordo é extremamente justo. Mais do que justo, na verdade. Ele disse, você está sendo generosa. Eu estou sendo prático. Corrigi. Um litígio prolongado prejudicaria a empresa e desperdiçaria recursos. Assim é mais limpo para todos. Não mereço sua generosidade, disse-lhe em voz baixa. Provavelmente não, concordei. Mas esse não é bem o ponto. Não tenho interesse em arruiná-la financeiramente. Eu só precisava que você saísse de uma posição para a qual não era qualificada e de um casamento que se tornou insuportável. Ele assentiu com a cabeça e se virou para sair, mas parou e olhou para trás. A propósito, Helena está fazendo um bom trabalho. A empresa já tem um ar diferente, mais profissional, menos como uma empresa familiar onde a incompetência é recompensada por causa do sobrenome. Depois que ele saiu, voltei para meu laptop e continuei monitorando a transformação que Helena estava orquestrando. Na sexta-feira, as mudanças começaram a se tornar visíveis de forma mensurável. As pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram uma melhora drástica. Os indicadores de produtividade estavam em tendência de alta. A retenção de clientes permaneceu estável apesar da turbulência na liderança, em grande parte porque Helena passou sua primeira semana ligando pessoalmente para os principais clientes para assegurar-lhes a continuidade da qualidade do serviço e se apresentar como alguém com qualificações reais, e não apenas com conexões familiares. Na sexta-feira à noite, recebi um telefonema de um dos membros do conselho que havia votado a favor da minha reestruturação. Queria agradecer-lhe pessoalmente, disse ele. O que você fez exigiu coragem. A liderança de Richard vinha sendo problemática há anos, mas ninguém se sentia à vontade para desafiá-lo devido ao seu status de fundador e seus relacionamentos no conselho. Você nos deu permissão para fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo. Depois que desligamos, sentei-me na casa silenciosa e percebi que algo fundamental havia mudado. O espaço já não parecia mais a casa de Julian que eu por acaso ocupava. Parecia minha. 3 semanas se passaram com uma velocidade surpreendente. A atenção da mídia foi diminuindo gradualmente à medida que novos escândalos capturavam o interesse do público. Os fotógrafos pararam de acampar na minha calçada. Meu telefone parou de vibrar constantemente com ligações de jornalistas e números desconhecidos. A vida entrou em um novo ritmo que parecia estranho e confortável ao mesmo tempo. Eu passava meus dias monitorando a Peton Technologies remotamente, observando Helena implementar mudanças que estavam transformando a cultura e o desempenho da empresa. Encontrei-me com Lauren 2 vezes para discutir o processo de divórcio, que estava a avançar com o mínimo de conflito, agora que Julian tinha aceitado o inevitável. Comecei até a explorar o que eu poderia querer fazer profissionalmente a seguir, agora que não estava mais presa à pretensão de ser apenas uma esposa dedicada a administrando uma casa. A tarde de quinta-feira chegou com o céu nublado e ameaçando chuva.
Eu estava trabalhando na minha mesa no escritório em casa, revisando os relatórios financeiros que Helena havia me enviado para análise como acionista majoritário, quando a campainha tocou. Não foi um toque discreto, mas sim um toque insistente e repetido que sugeria que quem estivesse lá fora não tinha intenção de ir embora até que eu atendesse. Olhei pelo olho mágico e senti meu estômago se contrair. Richard Petton estava parado na minha porta da frente, com a postura rígida, demonstrando uma fúria mal contida. Sua aparência, geralmente impecável, havia se deteriorado visivelmente. Seu cabelo, normalmente penteado com precisão, estava despenteado. As rugas ao redor dos olhos e da boca haviam se aprofundado, fazendo-o parecer anos mais velho do que no jantar de 3 semanas atrás. Considerei não responder. Não tínhamos nada a discutir que não pudesse ser resolvido por meio de advogados e canais oficiais, mas eu conhecia Richard bem o suficiente para saber que, se eu não o enfrentasse agora, ele simplesmente voltaria repetidamente até que eu o fizesse. Melhor lidar com esse confronto nos meus termos. Abri a porta, mas não dei um passo para o lado para convidá-lo a entrar. Em vez disso, saí para a porta da frente e a fechei firmemente atrás de mim. Se fossemos ter essa conversa, aconteceria em público, onde Richard seria obrigado a manter pelo menos um mínimo de civilidade. Precisamos conversar, disse Richard sem rodeios. Sua voz carregava aquele tom autoritário que ele usava em reuniões de diretoria, aquele tom projetado para fazer as pessoas acatarem suas exigências pela pura força da confiança projetada. Sobre a empresa, sobre seus planos, sobre como vamos resolver essa situação. Podemos conversar, respondi calmamente, mas não vou discutir nada que deva ser tratado com a Lauren ou pelos canais oficiais do Conselho. Se você tiver alguma preocupação legal, seus advogados podem falar com os meus. O maxilar de Richard se contraiu. Não se trata de advogados. Trata-se de família, de lealdade, de reconhecer que você já deixou sua mensagem clara e agora é hora de encontrar um caminho razoável a seguir. Estou ouvindo, eu disse, embora suspeitasse que já sabia para onde essa conversa estava indo. Richard olhou para as casas de ambos os lados da minha, claramente desconfortável por ter essa discussão onde os vizinhos poderiam ouvir, mas eu não me ofereci para entrar, e depois de um momento, ele pareceu aceitar que aquele era o único lugar que eu iria providenciar. Quando eu vim até você há 18 meses, ele começou a falar mais baixo agora. Você concordou em ajudar a salvar a empresa. Eu lhe ofereci participação acionária. Você aceitou. Era para ser o fim da história. Você deveria ser um sócio silencioso, grato pela oportunidade de participar dos negócios da família. Eu nunca fiquei em silêncio, corrigi. Fui estratégico sobre quando e como exerci a autoridade que negociei. Há uma diferença. Você manipulou a situação, rebateu Richard. Você se aproveitou do meu desespero para extrair termos completamente desproporcionais à sua contribuição. Eu forneci 17 milhões de dólares quando você já havia esgotado todas as outras opções, respondi calmamente. Salvei sua empresa da falência. Os termos foram exatamente proporcionais ao valor que forneci e ao risco que assumi. Você assinou os contratos depois de ter a oportunidade de tê-los revisados por seus próprios advogados. O fato de você estar desesperado ou arrogante demais para lê-los com atenção não é problema meu. O rosto de Richard ficou vermelho de raiva, mas quando ele falou novamente, seu tom havia mudado para algo que soava quase como uma confissão. Julian não queria que eu te envolvesse. Ele disse, você sabia que quando eu disse a ele que ia te abordar sobre investimentos, ele se opôs? Ele disse que foi um erro envolver você na estrutura financeira da empresa e que deveríamos buscar investidores institucionais. Essa era uma informação que eu desconhecia. Mantive minha expressão neutra, aguardando que ele continuasse. Ignorei sua sugestão porque os investidores institucionais teriam exigido transparência e supervisão, o que teria exposto à péssima gestão dos ativos da empresa. Eu precisava de alguém que pudesse controlar, alguém que permanecesse quieto e grato. Pensei que essa pessoa fosse você. Richard deu uma risada amarga. Julian tinha razão em estar preocupado, não pelas razões que ele mencionou, mas porque percebeu algo que eu não tinha percebido. Ele sabia que você era mais capaz do que eu queria admitir. Ele percebeu o perigo de lhe dar poder, mesmo que não conseguisse articular exatamente porque isso era perigoso. Absorvi essa informação em silêncio.
Julian havia reconhecido minhas capacidades e argumentado contra minha inclusão na empresa, não por respeito a essas capacidades, mas por medo de que eu as usasse. Richard havia ignorado as preocupações de Julian porque estava desesperado demais e convencido demais de sua própria superioridade para imaginar que eu pudesse realmente usar a posição que ele estava me oferecendo a seu favor. Essa é uma parte interessante da história, eu disse por fim. Mas isso não muda nada em relação à situação atual. Deveria, insistiu Richard. Isso explica por que tudo isso aconteceu. Cometi um erro de julgamento. Subestimei você, mas isso não significa que não possamos encontrar uma solução que funcione para todos. Ele tirou um documento dobrado do bolso do paletó e estendeu para mim. Eu não o peguei. Estou oferecendo a recompra de 20% das suas ações, disse ele. Com um ágio significativo em relação ao que você pagou, você lucraria milhões e sua participação seria reduzida para 36%. Somando-me aos meus 23%, isso me devolveria o controle majoritário. A empresa voltaria à liderança familiar. Você sai com um retorno substancial sobre o seu investimento e todos nós seguimos em frente sem esse constrangimento. Olhei para o documento em sua mão sem tocá-lo. Você está me pedindo para abrir mão voluntariamente da autoridade que possuo em troca de dinheiro. Estou lhe oferecendo uma saída lucrativa de uma situação que se tornou desnecessariamente complicada. Richard corrigiu. Você já deixou sua opinião clara. Agora todos entendem que você não é apenas a esposa decorativa de Julia. Você provou ser capaz e estratégica. Agora, vamos resolver isso como empresários sensatos, em vez de deixar que sentimentos pessoais influenciem as decisões corporativas. Não, eu disse simplesmente. Richard olhou para mim como se eu tivesse falado em uma língua que ele não entendia. Você está recusando sem nem mesmo analisar os termos. Você entende quanto dinheiro estou lhe oferecendo? Entendo perfeitamente. E a resposta é não. Não tenho interesse em vender nenhuma parte da minha participação acionária. E eu certamente não tenho interesse em devolver a você o controle majoritário para que você possa retornar à empresa a mesma cultura disfuncional que quase a destruiu em primeiro lugar. Seu rosto escureceu de raiva, uma raiva que ele não tentava mais esconder. Você está sendo irracional. Você está deixando que suas emoções em relação ao comportamento de Julia nublem seu julgamento nos negócios. Era exatamente isso que eu temia quando ele sugeriu envolvê-lo. As mulheres sempre deixam que os sentimentos pessoais interfiram nas decisões racionais. Uma sensação de frio se instalou no meu peito enquanto eu ouvia. Era assim que Richard me via, na verdade. Talvez visse todas as mulheres. Éramos fundamentalmente incapazes de pensamento racional, sempre à mercê de nossas emoções, incapazes de separar queixas pessoais de planejamento estratégico. Você realmente acredita nisso? Perguntei baixinho, explicando que tomei a decisão de assumir o controle da Peton Technologies com base em emoções, e não em lógica de negócios. Claro, foi isso que aconteceu, disse Richard como se fosse óbvio. Você foi humilhado publicamente no jantar. Julian fez piadas às suas custas na frente de todos. Você reagiu por mágoa, orgulho e desejo de vingança. Isso é compreensível em um nível humano. Mas não é uma base legítima para uma reestruturação corporativa. Eu vinha planejando a reestruturação há meses, disse, mantendo a voz calma apesar da raiva que crescia dentro de mim. Helena Morrison e eu iniciamos as discussões preliminares sobre o cargo de CEO em junho. Os documentos do divórcio foram redigidos em agosto. O cronograma para a remoção de Julian do cargo foi estabelecido semanas antes daquele jantar. A única coisa que aconteceu no Silverstone Grill foi que a humilhação pública de Julia me deu o catalisador perfeito para acelerar planos que já estavam em andamento. Richard balançou a cabeça em sinal de desdém. Você está reescrevendo a história para justificar decisões emocionais. Sei que você está com raiva da forma como Julian te tratou. Sei que você se sentiu ignorada e desvalorizada, mas destruir a carreira dele e assumir o controle da empresa não é a solução. É vingativo e míope. Olhei para o rosto de Richard e vi algo que nunca tinha reconhecido completamente antes. Ele realmente não conseguia compreender uma realidade em que eu vinha planejando estrategicamente há meses, enquanto mantinha uma aparência de contentamento passivo. A visão que ele tinha de mim como alguém intelectualmente limitado e movido apenas pelas emoções era tão fundamental para sua visão de mundo que ele não conseguia processar evidências que a contradiziam diretamente.
Ele nunca me viu como um ser humano completo. Em sua mente, eu sempre fui uma personagem secundária na narrativa do sucesso dele e de Julia, uma NPC que existia para servir às necessidades deles, sem motivações complexas ou capacidades independentes. A ideia de que eu pudesse estar observando, analisando e planejando, enquanto aparentava ser exatamente o que eles esperavam, estava simplesmente além da sua capacidade de imaginar. Isso não era algo que pudesse ser resolvido com conversa ou explicação. A incapacidade de Richard de me enxergar claramente não era um mal-entendido que pudesse ser corrigido com as palavras certas. Isso era fundamental para a forma como ele entendia o mundo e o seu lugar nele. Esta conversa terminou, eu disse, virando-me em direção à porta. Violet, espere. Não, já terminamos aqui. Se você tiver preocupações comerciais legítimas, seus advogados podem se comunicar com Lauren pelos canais apropriados. Não volte à minha casa. Entrei e fechei a porta, observando pelo olho mágico enquanto Richard permanecia parado na minha porta da frente por um longo momento antes de finalmente voltar para o carro. Depois que ele saiu, fiquei parada na entrada, sentindo algo se acomodar dentro de mim, algo que eu não tinha percebido completamente que ainda estava inquieto. A visita de Richard trouxe uma clareza inesperada. Sua completa incapacidade de me enxergar como algo além de uma mulher emotiva e irracional, tomando decisões baseadas em mágoas, confirmou o que eu suspeitava há meses. Não havia caminho para um entendimento mútuo com pessoas que haviam distorcido tão fundamentalmente quem eu era. O único caminho a seguir era aquele que eu já havia escolhido, construir algo novo enquanto eles se adaptavam à realidade que eu havia criado. As semanas que se seguiram ao confronto com Richard trouxeram um ritmo à minha vida que parecia ao mesmo tempo estranho e surpreendentemente confortável. Deixei de monitorar a empresa de forma tão obsessiva, confiando a Helena a gestão das operações diárias e das decisões estratégicas para as quais a havia contratado. Comecei a explorar o que eu realmente queria fazer com meu tempo e energia agora que não estava mais desempenhando o papel de esposa dedicada ou gerenciando secretamente o resgate de uma empresa. Dezembro chegou com a escuridão precoce e o frio, o que fez com que a cidade parecesse diferente, de alguma forma mais íntima. 3 meses se passaram desde o jantar no Silverstone Grill, e a transformação na Peton Technology superou até mesmo minhas projeções mais otimistas. Compareci à apresentação dos resultados trimestrais numa tarde de quinta-feira, sentada no fundo do centro de conferências renovado que Helena havia encomendado como parte da transformação física da empresa. O espaço não se parecia em nada com o que fora sob a liderança de Richard. Os painéis de madeira escura e os retratos enormes de Richard em várias fases de sua carreira haviam desaparecido. Em seu lugar, surgiu um design limpo e moderno, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural e espaços colaborativos que sugeriam uma empresa focada no trabalho em si, em vez de na manutenção de uma hierarquia. Helena estava na frente da sala apresentando os resultados a uma plateia de funcionários que pareciam genuinamente interessados, em vez de apenas demonstrarem um entusiasmo forçado. Observei os rostos na plateia e vi pessoas inclinadas para a frente, anotando, fazendo perguntas pertinentes sobre a visão estratégica que ela estava apresentando. Era assim que uma organização funcional se parecia quando a competência era recompensada e as manobras políticas não determinavam mais a ascensão profissional. Os números apresentados por Helena foram notáveis. Lucros 19% maiores em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. As pesquisas de satisfação dos funcionários mostram uma melhora drástica em todas as categorias avaliadas. A retenção de clientes não só se manteve estável, como também aumentou, apesar da turbulência na liderança que inicialmente me preocupou. Em 3 meses, ela conseguiu o que Richard não havia alcançado em anos: criar um ambiente onde pessoas talentosas desejassem trabalhar e onde os resultados importassem mais do que os relacionamentos. Após o término da apresentação, Helena cruzou o meu olhar com o meu e fez um gesto em direção ao corredor. Eu a segui até um canto tranquilo, longe da multidão que se dispersava. "O que você achou?" ela perguntou. "Acho que você superou todas as minhas expectativas quando a contratei", respondi. Sinceramente, a transformação cultural é visível de maneiras que vão além dos resultados financeiros. Helena deu um leve sorriso. É muito útil quando você tem autonomia para realmente fazer as mudanças necessárias, em vez de ter que lidar com interesses arraigados e intrigas familiares. Aliás, o Richard ligou-me novamente ontem, a 6ª vez este mês. Ele continua a sugerir que eu reconsidere algumas das decisões relativas ao pessoal.
Talvez tenhamos agido com muita pressa na reestruturação de certos departamentos. O que você lhe disse? Aprecio a sua perspectiva histórica, mas as decisões operacionais estão dentro da minha alçada como CEO e estou tranquilo com o rumo que tomamos. Ela fez uma pausa. Ele não vai desistir de tentar recuperar sua influência. Você entende isso, certo? Ele vê isso como um revés temporário, e não como uma mudança permanente na estrutura de poder. Eu sei, eu disse, mas a opinião dele deixou de importar no momento em que o conselho votou a favor da sua nomeação. Ele pode enviar e-mails e fazer ligações, mas não pode mudar a realidade fundamental de que eu controlo 56% da empresa e você tem meu total apoio para administrá-la como bem entender. Helena assentiu com a cabeça e mudou de assunto. Eu queria te perguntar uma coisa. Você teria interesse em almoçar comigo qualquer dia desses? Não para tratar de assuntos da empresa, mas apenas como duas pessoas que gostam de conversar. O convite me surpreendeu. Eu havia contratado Helena por suas competências profissionais, sem esperar ou buscar uma conexão pessoal. Mas, ao refletir sobre isso, percebi que a ideia me atraía de maneiras que eu não havia previsto. Eu gostaria disso, eu disse. Nos encontramos para almoçar 2 semanas depois em um pequeno restaurante longe da zona comercial, onde era improvável que fossemos reconhecidos ou interrompidos. Helena pediu vinho e sugeriu que evitássemos falar sobre a Petan Technologies durante pelo menos a primeira hora. Fale-me sobre sua empresa anterior, disse ela depois que nossas bebidas chegaram, não sobre os termos da venda ou o resultado financeiro. Conte-me sobre o que você construiu e por que isso foi importante para você. Acabei falando sobre coisas que não discutia com ninguém há anos. Os primeiros dias de construção da empresa de análise de dados com meu sócio, os problemas que identificamos e as soluções que desenvolvemos, a satisfação de criar algo que realmente funcionava e resolvia desafios reais para os clientes. Helena ouviu com genuíno interesse, fazendo perguntas que demonstraram que ela entendia tanto os aspectos técnicos quanto os estratégicos do que eu estava descrevendo. Em seguida, ela compartilhou suas próprias experiências trilhando o caminho da liderança tecnológica como mulher. As inúmeras vezes em que foi subestimada ou desconsiderada. As estratégias que ela desenvolveu para estabelecer autoridade em ambientes criados para excluí-la. Descobrimos que ambas tínhamos aprendido lições semelhantes sobre poder e visibilidade. Sobre quando se impor e quando deixar que os outros a subestimem até o momento em que você precisa agir. O que eu aprendi, disse Helena enquanto terminávamos nossa refeição, é que a invisibilidade pode ser uma arma se você a usar intencionalmente. Mas também pode se tornar uma prisão se você se esquecer de que a escolheu, em vez de tê-la imposta. As palavras dela ressoaram em mim de maneiras que eu ainda estava processando dias depois. Eu havia escolhido a invisibilidade estratégica como resposta à demissão de Julia e Richard, mas em algum momento essa escolha começou a parecer mais uma restrição do que uma estratégia. Agora, com a liberdade de ser visível ou invisível nos meus próprios termos, descobri que preferia algo intermediário, presente e engajado, mas sem me apresentar ou buscar validação de públicos que não me importavam. O divórcio foi finalizado na semana anterior ao Dia de Ação de Graças. Julia assinou os papéis sem contestar nenhum termo, e seu advogado enviou uma breve mensagem por meio de Lauren, reconhecendo que o acordo era justo e expressando o desejo de Julian de seguir em frente sem mais conflitos. Soube por conhecidos em comum que ele havia conseguido um emprego em uma empresa concorrente, desempenhando bem uma função que exigia competência real, em vez de se apoiar em conexões familiares e nepotismo. Eu o vi uma vez no início de dezembro em uma cafeteria perto da casa. Ele estava sentado perto da janela com seu laptop, vestido casualmente com jeans e um suéter, parecendo menos arrumado do que durante nosso casamento, mas de alguma forma mais autêntico. Eu poderia ter ido embora sem que ele me visse, mas algo me fez aproximar-me de sua mesa. Julian, eu disse baixinho. Ele ergueu os olhos, surpreso, franzindo a testa antes de se acomodar em algo mais complicado. Violeta. Oi? Só queria dizer que espero que você esteja bem. Eu disse, sei que os últimos meses foram difíceis. Ele ficou em silêncio por um momento, depois assentiu com a cabeça. Estou aprendendo muito sobre mim mesmo, sobre quem eu era e quem eu quero ser. A humilhação de ser demitido pela minha esposa na frente de todos os meus colegas de trabalho foi provavelmente a coisa mais devastadora que já me aconteceu. Mas também me obrigou a reconhecer coisas que eu vim evitando sobre como eu te tratava e sobre como eu entendia meu próprio sucesso.
Que bom que você está encontrando perspectiva, eu disse, falando sinceramente. Acho que você fez a coisa certa, acrescentou Julia, não só para você, mas também para a empresa. Helena está fazendo um trabalho melhor do que meu pai jamais fez, e a cultura organizacional está mais saudável sem o nepotismo e a política que definiam tudo quando ele estava no comando. Conversamos por mais alguns minutos antes de eu me desculpar e ir embora. Enquanto caminhava de volta para o meu carro, percebi que não sentia mais raiva de Julia. O que eu senti, em vez disso, foi uma espécie de reconhecimento distante de que ele era uma pessoa que havia feito escolhas que me magoaram, e eu, em resposta, havia feito escolhas que mudaram nossas vidas de forma irrevogável. Nenhum de nós era a mesma pessoa que éramos no início do nosso casamento, e talvez essa fosse a única resolução que importava. O inverno se instalou na cidade com um frio que deixava o ar gélido e limpo. Saí do centro de conferências da Peton Technologies após a apresentação de planejamento estratégico de fim de ano da Helena e fiquei na calçada observando minha respiração formar uma névoa na tarde de dezembro. A empresa que salvei há 18 meses agora funciona como uma organização profissional de verdade, em vez de um negócio familiar disfarçado de empresa legítima. Richard ainda detinha seus 23% e ocasionalmente enviava longos e-mails questionando várias decisões tomadas por Helena, mas o conselho havia deixado claro que suas opiniões eram registradas e prontamente desconsideradas. Ele estava aprendendo a ser um acionista minoritário com opiniões, em vez de uma autoridade incontestável. E eu suspeitava que essa lição fosse mais dolorosa para ele do que qualquer perda financeira poderia ter sido. E eu havia retornado ao meu estado preferido de relativa invisibilidade. Embora agora fosse uma escolha consciente, e não uma estratégia defensiva. A maioria dos funcionários da Peton Technologies não fazia ideia de que eu era o acionista majoritário. Eles conheciam Helena como CEO e confiavam em sua liderança, que era exatamente o que eu queria. Eu nunca precisei de visibilidade ou reconhecimento. O que eu precisava era de autonomia e respeito, a liberdade de construir algo significativo sem ser descartada ou diminuída simplesmente porque eu não exercia minhas capacidades de maneiras que exigissem atenção constante. Ali parada, naquela tarde de inverno, pensei na mulher que eu era 18 meses atrás, quando Richard veio até mim desesperado e suando, implorando por capital para salvar sua empresa falida. Eu também havia sido invisível naquela época, mas era uma invisibilidade imposta por pessoas que se recusavam a me enxergar com clareza. Agora, a invisibilidade estava sob meu controle, para ser usada ou abandonada conforme as circunstâncias exigissem. Passei 18 meses sendo tratada como um móvel, sendo alvo de risos por ser comum, presumindo-se que eu não tivesse realizado nada mais significativo do que manter a casa de Julia organizada. Agora eu era o arquiteto que silenciosamente reconstruiu o que outros quase destruíram, que provou que a subestimação mais perigosa é presumir que o silêncio significa fraqueza em vez de estratégia. E, sinceramente, foi uma sensação extraordinária. Se esta história de justiça calculada e poder silencioso te cativou do início ao fim, mostre seu apoio clicando no botão a curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Violet deslizou calmamente aquele envelope pela mesa de jantar, vendo 18 meses de rejeição desmoronarem em um único instante. Qual foi o seu momento favorito? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras de resiliência e vingança. Inscreva-se e ative o sino de notificações para ser avisado assim que publicarmos um novo vídeo.